Olá pessoal, sou Luiz Cláudio Rocha, professor do curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho da Uninorte Manaus. E nós vamos falar sobre identificação de perigos e avaliação de riscos, mas trazendo como um exemplo essa questão da pandemia. Recentemente a NR9 e a NR1 foram revisadas e trouxeram no seu texto a figura do gerenciamento de risco. E dentro do gerenciamento de risco, e para que a gente possa fazer um bom gerenciamento de risco, é necessário que a gente faça uma boa identificação do perigo e também uma boa avaliação dos riscos. No item 1.5.4 da NR1, do processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais, ela descreve nesse item que devem ser realizados levantamentos preliminares de risco. E nesse levantamento deve ser verificado quais são os perigos antes do início do funcionamento, nas atividades existentes e a gestão de mudança, a questão das mudanças ou introdução de novos processos ou atividades de trabalho. A identificação de risco, ela é uma etapa onde nós devemos ter a descrição dos perigos e possíveis lesões, a identificação das fontes ou das circunstâncias e a indicação do grupo de trabalhadores sujeito a esses riscos. Elas devem abordar os perigos externos previsíveis relacionados ao trabalho que possam afetar a saúde e segurança no trabalho. Aí nós temos um item extremamente importante que trata exatamente das questões externas ao trabalho. Algo que pode influenciar no trabalho, algo que não está inerente àquela atividade, mas que pode influenciar na atividade do trabalhador. Então é um grande avanço no sentido de que a empresa não deve pensar somente nas questões intramuros, mas também as questões que possam influenciar o trabalhador fora das suas atividades laborais. O item 1.5.4.4 fala da avaliação dos riscos ocupacionais. Este item trata de identificar o nível de risco ocupacional determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance de sua ocorrência, que ela deve determinar as ferramentas ou técnicas de avaliação de riscos que sejam adequadas aos riscos ou circunstâncias em avaliação. Mas o que vem a ser risco ou perigo? Existe diferença? Existe. Perigo é situação ou fonte potencial de danos em termos de acidentes pessoais, doenças, danos materiais e ao meio ambiente de trabalho ou a combinação dos mesmos. Então, perigo é algo potencial. Nós não administramos perigos, nós não conseguimos eliminar, substituir perigos. E o que vem a ser riscos? Risco é a combinação da probabilidade e gravidade, consequência, de um determinado evento ocorrer. O que nós conseguimos administrar é o risco. Nós conseguimos administrar a consequência ou conseguimos administrar a probabilidade. Nós podemos reduzir a probabilidade, reduzir a consequência, mas não conseguimos administrar perigo. Nós temos aqui nessa tela a imagem de um banhista observando um tubarão. Então, enquanto ele estiver na praia, aquilo é potencial. Então, a gente sabe que o tubarão na água, né, ele é perigoso. Agora, se esse banhista for nadar, o que nós temos? Nós temos uma situação em que aumenta a probabilidade do tubarão pegá-lo, e caso o pegue, qual será a gravidade? Então é isso que a norma está pedindo. Em relação ao coronavírus, será que a identificação do perigo da pandemia foi acertada pela grande maioria dos países do mundo? E a avaliação
dos riscos foi feita corretamente? Foi feita uma avaliação da probabilidade de alcançar esses países e da gravidade caso a doença chegasse até eles? Nessa tela nós vemos uma sugestão de como você poderá fazer a avaliação de risco, né? Então eu tenho a probabilidade e eu tenho a severidade ou gravidade. Então eu determino aqui algum parâmetro, por exemplo, vamos escolher a probabilidade baixa. Qual é o critério para que eu considere uma probabilidade baixa? Os riscos que ocorrem em menos de 10% de frequência da ocorrência do perigo. E em termos de gravidade ou de severidade, meu critério para considerar que a severidade não causa danos são aqueles riscos que não causam danos ou com efeitos benéficos para o homem. Se eu utilizar essas duas situações, eu vou ter que, na minha matriz de probabilidade e severidade, ele vai ser, a soma desses dois itens vai ser considerado 2. Segundo os meus critérios, nenhuma ação é requerida e nenhum registro documental precisa ser mantido. Mas não esqueçam que sempre que identificarmos o perigo das nossas atividades e avaliarmos os riscos inerentes, nós devemos sempre dar prioridade à hierarquia de controles. Então, nessa tela, nós mostramos que ela deve ser começada com a eliminação dos riscos, a substituição, né, de um risco maior por um risco menor, controles de engenharia, por exemplo, uma capela, né, um sistema de ventilação, controles administrativos, redução do tempo de trabalho, revezamento entre os trabalhadores e, por último, o equipamento de proteção individual. Por exemplo, uma roupa anti-chama. Então ele vai ser muito mais eficaz se utilizarmos essa hierarquia de controles. Eu espero que o vídeo tenha sido esclarecedor. Procurem fazer a leitura das duas normas para que a gente possa entender melhor o que elas estão pedindo e que, tenho certeza, é um grande avanço para todos nós profissionais prevencionistas. Ok? Obrigado e até a próxima!